Pessoal, estamos de volta para mais um episódio aqui do Entenda. E hoje, nesse dia maravilhoso, poder falar de um princípio cristão que é um dos mais, sem dúvida, que vai tocar o coração de todo mundo, que é a adoração. E aqui o Entenda, mais uma vez, sempre trazendo fé, conhecimento e experiência para falar aquilo que pode acrescentar para o meu eu. Por quê? O entendimento é o primeiro passo para a transformação. E hoje estamos com duas pessoas maravilhosas compartilhando esse podcast com a gente. A presença do pastor Luiz Arcanjo. Aleluia. Uma trajetória marcada por fé, adoração e propósito. O vocalista da banda Trazendo a Arca. Pastor da igreja Sobre as Águas Church em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. E escritor, sendo autor do livro Por Detrás da Canção. Glória. E também com o pastor Marcos Guimarães, educador e teólogo no Ministério Educacional Vivos para Deus, pastor na Igreja Missão da Fé em São José do Rio Preto e escritor de vários livros, sendo autor do livro A Tríade do Conhecimento de Deus. Meus amigos pastores, é uma imensa alegria ter vocês aqui. E eu passo a palavra para o pastor Luiz Arcanjo, aquele que a gente cresceu cantando as suas músicas. Esse negócio de crescer, rapaz, eu não poderia perder essa. Marcou época. A gente rodando o Brasil e vem um camarada barbudo assim. Eu cresci te ouvindo. Quebra, não. E aí o pior quando a gente pergunta, qual é a tua idade? O cara, eu tenho 30. Aí você faz a conta e fala, ele cresceu. Esse cresceu. Não tem como desmentir. Nossa, que alegria poder estar aqui, de verdade, participar desse podcast. Eu estou aqui e falei, meu Deus, olhando o currículo dos homens aqui, eu falei, ai de mim que vou perecendo. Mas eu espero que nós, possamos colaborar aqui. Eu vou ficar aqui só colaborando com os irmãos aqui, ó, sem colaborar dúvida. Com aquilo que Deus quer fazer aqui nesse dia. Amém? Amém. Pastor Marcos, uma alegria. Glória a Deus. Eu também, da mesma forma, eu agradeço ao Paulo, professor Paulo, né? E também está na presença ilustre desse adorador do Senhor aqui, o nosso querido pastor Luiz Arcanjo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Para mim é uma honra e um privilégio. E também, pastor, aliás, o professor, eu gostaria de tecer um agradecimento especial para o João Ricardo, pastor lá de Barretos, e por conta dele eu estou aqui, né? Então eu me sinto privilegiado, honrado, é uma alegria estar aqui, e muito obrigado por participar desse podcast, e tenho certeza que será muito bom e vai acrescentar muito em nossas vidas. Muito bom, alegria imensa mesmo estarmos aqui e falar que usar o termo, né? Esse lobby que a gente faz com o pastor Luiz Arcanjo é porque a gente sabe o que ele carrega, qual é a mensagem que ele carrega. Com certeza. Jamais tirando o foco que o nosso mestre e o nosso espelho chama-se Jesus Cristo, mas a gente tem uma alegria muito grande em estar com pessoas que levam a palavra de Deus e realmente impactam a vida das pessoas em nome dele. Amém. Sempre para ele. Amém. E hoje a gente vai falar da adoração. Então eu abro para você, pastor. O que é adoração? Como que a gente pode trabalhar isso com quem está nos ouvindo? Porque muitas das vezes, já vou jogar aquela pergunta. Adoração é louvor? É cantar? E a gente vai começar a trabalhar isso e dentro do podcast a gente vai evoluindo essa questão. Maravilha. Olha, eu acredito que o tema adoração, pastor Luiz Arcanjo com certeza vai falar disso com muita propriedade, e no ensino teológico, no ensino bíblico, no ensino cristão, a adoração, ela defini-la como uma palavra, além da adoração, seria empobrecê-la. Mas a adoração, ela vai muito além daquilo que é exterior. A adoração vai muito além de um momento, não é? A adoração
não se limita a alguns minutos, ela está muito mais ligada ao que é de dentro do que o que é de fora. A adoração, ela é de dentro, é uma máxima que eu costumo carregar. A adoração, ela é algo que é de dentro para dentro. Ok. É de dentro de mim para dentro de Deus. Não é? É do nosso interior que toque e alcance o coração de Deus. E para sintetizar, a adoração, eu penso que a música, a instrumentação, que o pastor Luiz Arcanjo com certeza tem muita experiência, muita bagagem, muita vivência nisso, não é? Mas a adoração, a música, a instrumentação, com certeza é um veículo, talvez um dos mais poderosos para a manifestação da adoração. Mas ele é um veículo. A adoração, na verdade, ela está relacionado, ela é intrínseco do ser humano. Depois da gente, no decorrer aqui do nosso bate-papo, a gente pode entrar em algumas nuances. Uhum. A adoração, ela remonta tempos antigos, ela remonta tempos da história bíblica, da narrativa bíblica, ela remonta tempos de povos antigos, né? A adoração é algo que está intrínseco no ser humano. O ser humano, ele, consciente ou inconscientemente, vai buscar um objeto ou algo para ser adorado. Isso está no ser humano. Isso DNA. Faz parte do ser humano. Inclusive, nós, como cristãos, podemos entender que Deus imprimiu isso em nós, não é? A adoração. E a adoração também, ela não se encerra por si mesma. A adoração, ela faz parte, penso eu, ela faz parte de um conjunto de ferramentas, de pilares, de princípios que o próprio Deus entrega para o ser humano. A adoração é um desses pilares, não é? E depois eu quero tratar sobre alguns pilares além desse. E para resumir, a adoração, ela está mais relacionada à minha maneira de viver. A adoração, ela está relacionada a tudo o que eu penso, faço, como vivo, estilo de vida. A adoração, sim, ela está ligada no DNA do ser humano. A adoração, ela é muito mais do que um momento, ela é muito mais do que uma música, ela é muito mais do que palavras faladas, cantadas. A adoração é muito mais do que 30 minutos de canção ao Deus vivo ou qualquer divindade que seja. Uhum. A adoração, ela está entranhada em nós. Até o ateu precisa acreditar em algo, não é? A gente Exatamente. Sabe muito bem disso. Bom, resumindo, a minha humilde opinião sobre e conhecimento sobre adoração. Pastor Luiz Arcanjo. Vamos lá, deixa eu tentar complementar aqui, né, pastor? Como ele bem disse e disse muito bem, o ser humano, ele nasce com esse desejo de adorar. Ele precisa adorar, né? A adoração já é algo que... E tem os adoradores de si mesmo, mas exatamente, de dinheiro, os cultos da personalidade. Mas ele nasce com esse... Também definir a adoração em uma só palavra seria impossível, de verdade. Com certeza. A adoração, ela fala de um amor intenso, ela fala de um desejo intenso em agradar a Deus, ela fala não tem como você definir a adoração em uma palavra, mas a adoração, ela fala de intensidade. A adoração, ela precisa ser intensa. Sim. A adoração, como ele bem disse, realmente não é música. A gente que trabalha com músicos, né, isso aí não é tão fácil, às vezes, você colocar isso, ensinar isso para um músico, porque o camarada, às vezes, acha que é só tocar, e não é isso. A Sim. música, ela é meramente uma ferramenta para se adorar, ok? É uma ferramenta, ela não passa de uma ferramenta. E uma ferramenta na mão de quem não sabe usar não adianta de nada. Exatamente. A adoração, ela fala de você, daquilo que você tem, do desejo que você tem dentro de você em agradar ao Senhor. Até porque tantos adoradores... Abraão era um adorador? Era um adorador, ele não tocava nada. Exatamente. Né? Você vai ver os homens de Deus, né, do Antigo Testamento que foram
homens adoradores, homens que eram capazes, um homem que é capaz de entregar um filho, é um adorador, amado? É um adorador fantástico, né? E não tem como dizer que esse homem não adorava ao Senhor, não tinha o desejo de agradar ao Senhor. Sem a adoração fala isso, do desejo intenso de agradar ao Senhor. Então, não tem a ver com música. Música é só um detalhe na história, é só uma ferramenta na história. Claro, ela é uma ferramenta, ela também pode ser usada para adorar. Mas, se um dia a gente fica impossibilitado de tocar, a adoração não morre aí. Sem dúvida. Só complementando, então, todo ser humano ele nasce com esse desejo. Qualquer religião do mundo, você vai olhar, não existe religião sem adoração. Outro dia, é verdade. Eu me peguei pensando nisso e fui pesquisar. Falei, cara, não tem religião que não tenha adoração. Né? A adoração ela já existia antes de existir a humanidade. Ela já existia no céu. Então, exatamente. É uma coisa que... Ela é bem antes, antes da criação. Muito bom. Muito bom. E trazendo para o significado, como o pastor falou, a gente não consegue resumir em uma palavra. Por mais que o dicionário ele traga para a gente a palavra adoração, o que significa, né? Trazendo lá do começo, que é proscúnio, né? Que significa prostrar-se, render-se. Tem esse intuito, mas isso é muito raso. Sim. É muito raso a definição realmente da palavra adoração, ela é muito rasa. Mas aqui a gente vai tentar trazer para quem nos ouve essa profundidade do que é a adoração e para quem realmente não vive essa adoração como ela deve ser, como tentamos alcançar essa rendição, essa prostrar-se diante de Deus de uma maneira que realmente a gente cria esse canal de adoração contínua e isso transpareça na nossa vida, a gente vai tentar, de alguma maneira, ajudar quem nos ouve a realmente entender esse conceito, esse princípio cristão, que é a adoração, de uma maneira bem, bem profunda. Vamos lá, Pastor Marcos, trazendo a adoração à luz da Bíblia, biblicamente falando, o que é adorar? O que a gente pode realmente trazer para quem está nos ouvindo, já focado aqui nesse manual que Deus deixou para a gente maravilhoso. Esse manual fenomenal, né? Essa biblioteca de 66 livros, que é a nossa bússola norteadora, né? A Bíblia Sagrada é o maior presente que Deus pode ter nos deixado para que a gente possa ir lutando para sobreviver e atingir o objetivo que é a salvação. Não Exato. É? E como o senhor falou, e eu sei que o senhor não gosta que o chame de senhor, porque é um jovem. Eu vou me vingar dele chamando de senhor o tempo Mas não é por conta de respeito, de reverência. Eu chamo, inclusive, os jovens, eu digo senhor também, mas no profundo carinho de muito respeito e reverência. Como o senhor bem falou aqui, trouxe o significado grego, né? Proskuneo ou proskuneo. Uhum. Render-se, prostrar-se, uma expressão que o grego vai nos traduzir. E adorar, à luz da Bíblia, nós temos um personagem, entre muitos, que foi Davi. Davi, ele foi um profundo adorador do Senhor. No livro poético, né, sapiencial de Salmos, esse livro, Davi traz muitos versículos, ele entoa muitos cânticos espirituais, né? Ele era um compositor e vai nos ensinar que a adoração, à luz da Bíblia, ela é o caminhar com Deus. A adoração à luz da Bíblia, ela é tocar o coração de Deus, não é? Sim. E Davi, a Bíblia nos ensina e menciona que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. E a adoração fala muito de coração. A adoração fala muito daquilo que é de dentro, não é? E Davi teve uma trajetória bastante com curvas, né, acentuadas.
Davi, em momentos, estavam nas alturas e em momentos estava lá embaixo também por conta de problemas familiares, né? Traição, pelas falhas e erros de Davi. Mas, ao mesmo tempo, ele foi um personagem, um homem que Deus fez questão de frisar que o coração dele era um coração que adorava o Criador, que adorava o Deus da Bíblia, o Deus de seus pais, o Deus do povo judeu. E, à luz da Bíblia, a adoração, ela é o que nos liga ao Senhor, ela nos conecta com Deus. E a adoração, ela está presente em nossas vidas, desde o levantar ao adormecer. Quando eu levo um talher de comida na boca, eu estou adorando. Quando eu estou tomando um copo de água, eu estou adorando. Quando eu estou contemplando a natureza, eu estou adorando. Porque assim a Bíblia nos ensina também que tudo que Deus criou foi para louvor da sua glória, né, e para adoração do seu nome. Os animais louvam e adoram ao Senhor. Sim. Né? Então, tudo, ainda que não haja expressão vocal, ainda que não seja verbalizado, tudo que foi criado presta louvor, que é uma outra linguagem também de adoração ao Senhor, e presta a adoração ao Senhor. Então, à luz da Bíblia, a adoração, ela toca o coração de Deus e ela está impressa em toda a criação. Os animais adoram o Senhor, a natureza adora e proclama a glória de Deus. Então, à luz da Bíblia, a adoração, ela é um instrumento que não pode faltar. A adoração, ela é primordial, ela é fundamental e ela é importante na vida de todo aquele que serve e busca por Jesus, caminha com Jesus. Vamos lá. Aí não tem nem mais o que dizer, mas tem muito o que dizer. Se eu tentar complementar aqui, como ele bem disse, o ser humano ele nasceu para adorar. Sim. Se ele não adora, ele adoece, ele nasceu para adorar. Né? E muitas vezes Satanás se aproveita. Aliás, Satanás se aproveita disso porque se ele não adora a Deus, ele vai adorar outra coisa. Né? Ele vai colocar essa lacuna, não fica vazia. Né? Então, assim, o que é adoração? Ela é reconhecer, né? Reconhecer quem é Deus. Reconhecer quem é Deus. O Salmo 95, no versículo 6, diz: venham, adoremos, prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Reconhecer quem é o Senhor. O Senhor, ele é Criador. O nosso Criador. Quando ele diz o nosso, ele está reconhecendo que tudo vem do Senhor, que foi o Senhor que gerou todas as coisas. Então, uma das coisas que é o start assim, para a adoração, eu jamais vou adorar o Senhor se eu não reconheço quem ele é. Sem dúvida. As pessoas não existe adoração se eu não reconheço quem é o Senhor. Né? O Salmo de número 12, deixa eu vir aqui. O primeiro versículo já diz: salva-nos, Senhor, pois já não há quem seja fiel. Desaparecem os que são de confiança entre os homens. Então, a segunda coisa, a adoração também fala de uma entrega total, de você colocar a tua vida nas mãos do Senhor, de colocar a tua confiança, a tua esperança, a tua expectativa nas mãos do Senhor. Mas, enfim, é colocar Deus acima de tudo. Essa vai ser em versículo, sem referência. Sim. Colocar Deus acima de tudo. Fala de controle, né? De dependência. A adoração fala disso, fala de dependência, fala de Deus ter de fato o controle da sua vida também. Fala disso também. Sim. Não é? Porque muitas vezes nós dizemos que confiamos no Senhor, mas na prática isso não acontece, né? Sim. Na prática, a gente continua com o controle das nossas vidas nas mãos. Na prática, eu citei há pouco o exemplo de Abraão. Para mim, o Abraão é um dos camaradas que me impressionam muito, porque é preciso ter perdido o controle total e ter entregue totalmente nas mãos do Senhor para fazer o que Abraão fez. Sem dúvida. Eu acho que qualquer um de nós, seria muito difícil. Desde o começo até o fim. Né? Até o fim, não é? O que Noé fez, controle,
É preciso confiar demais num Deus para ficar 100 anos construindo uma arca, acreditando que vai chover, que vai cair. Não. É loucura. Não é, essa é loucura. Aliás, as coisas de Deus, via de regra, são... é loucura para os homens. Exato. Não, então, assim, fala de colocar Deus acima de tudo e deixar ele assumir o controle. Isso é adoração, sim. E isso não tem nada a ver com música. Né? Muito além. E dentro da Bíblia ainda, trazendo a adoração à luz da Bíblia, eu gosto muito daquela passagem e me impactou muito quando eu assisti ela no The Chosen, aquela série cristã. Sim. No último capítulo da primeira temporada, quando Jesus vai ter com a mulher samaritana, lá no poço. E ali, realmente, ao ver até, eu vou ver se é possível a gente colocar no podcast aqui para quem está nos ouvindo, só o trecho quando Jesus chega para falar com ela. Você me daria de beber? O senhor sendo judeu, pedindo a mim, uma samaritana, uma mulher. Me desculpe. Devia ter dito, por favor. Digo que se soubesse quem eu sou, você teria pedido água a mim. Jura? E eu lhe teria dado água viva. Só... E digo que quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Isso seria ótimo. A água que eu der se tornará dentro da pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. É mesmo? Sim, é mesmo. Vejo que é um profeta. Você veio pregar para mim. Não. Normalmente, a única coisa boa de vir aqui sozinha é que eu posso escapar de ser condenada. Eu não estou aqui para condenar. Eu cometi muitos erros. Muitos erros. Mas são homens como você que tornam impossível que eu faça alguma coisa a respeito. Como? Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Dizem isso porque o templo está lá. Sim. Exatamente onde não é permitido. Eu vim para quebrar essas barreiras. E está próxima a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Então, para onde é que eu devo ir quando eu precisar de Deus? Eu nunca recebi nada de Deus, mas mesmo se recebesse, eu não poderia agradecer. Qualquer lugar. Deus é espírito. Está chegando a hora, e de fato já chegou. Que não importará onde você o adora, mas que apenas faça isso em espírito e em verdade. Coração e alma, esses são os adoradores que o Pai procura. Não importará de onde você é ou o que você fez. Eu não me apresentei ao público como o Messias. Você é a primeira. Seria bom se acreditasse em mim. Você escolheu a pessoa errada. Eu vim a Samaria só para encontrar você. Você acha que foi um acidente eu estar aqui no meio do dia? Eu sou rejeitada por todo mundo. Eu sei. Mas não pelo Messias. E você sabe essas coisas porque você é o Cristo. Eu vou contar pra todo mundo. Eu estava contando com isso. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Não será só sobre montanhas ou templos. Logo. Só o coração. Você promete? Eu prometo. Este homem me disse tudo o que eu tenho feito. Ele deve ser o Cristo. Realmente aquele entendimento, né, que Deus não necessita da nossa adoração. Ele não precisa da nossa adoração. Nós que necessitamos adorá-lo.
o que vai mudar para Deus se eu adorar Ele ou não? Para Deus não vai mudar nada. Mas o que vai mudar na minha vida se eu adorar a Deus? Tudo. É disso que se trata. Eu digo sempre para os músicos, né, com quem eu falo, mano, a adoração Deus tem no céu melhor do que a nossa. Você pode ter certeza. Sem dúvida. Você não tem a dúvida. Música Deus tem no céu melhor do que a nossa. Que eu não acho que ele vai estar dependendo dessa. Ele não vai estar dependendo. Que não depende dessa nossa música aqui. Então sim, é a gente que precisa. Somos nós que precisamos de fato adorá-lo. E nisso eu me recordo bastante, até vou fazer uma pergunta para o pastor Luiz Arcanjo, o porquê do nome Trazendo a Arca? Olha aí. Olha aí. Porque dentro do estudo, e é quando a gente fala de adoração, a gente identifica aquele momento no Novo Testamento que é se eu não me engano, um dos únicos momentos que Deus fala que tem saudade de alguma coisa. E ele fala da casa de Davi. A casa de Davi. É isso. Por que da casa de Davi? Lá, a Arca da Aliança, ela ficava o tempo todo recebendo a adoração dos levitas, 24 horas por dia. Eles adoravam diante da arca, era um lugar onde Deus... Lá não havia separação. No tabernáculo, né? Sim. Depois no templo, houve separação, né? Sim. Do átrio, do santo lugar e do santo dos santos. No tabernáculo de Davi não havia essa separação, não havia santo lugar, era tudo santo dos santos. Ou seja, os camaradas, para adorarem ali, eles eram consagrados e eles faziam aquilo com um ânimo, com um desejo. O Davi foi o cara que quebrou todos os protocolos do mundo, né? Exatamente. Tudo que não podia, o Davi fez. E ainda assim, Deus diz que tem saudade daquele tabernáculo, que era simples, lugar. Que não tinha, sabe, toda a ostentação do templo, que não tinha parede de ouro, que não tinha tanto ouro nem pedras preciosas quanto no templo que Salomão edificou tinha. E aí Deus fala que tem saudade daquela cabana, porque ali eles faziam acho que com o coração e com o desejo. Davi, né, quando ele vai buscar a arca na casa de Jesus. De Obed-Edom. Que deu aquele rolo total lá. Sim. Que usar, bota a mão na arca e morre. Sim, que ficou 20 anos na casa. Né? Pois é. E aí, o Davi ele foi com tanto temor, ele viu, né? Primeiro ele viu, olha, não dá para trazer. A arca representa a presença. Era o símbolo, era o lugar onde Deus se manifestava. Então, era um dos símbolos da presença de Deus. Sim. Então, ele entendeu que não dava para trazer a presença de Deus de qualquer jeito. Haviam alguns protocolos para trazer. Não dava para trazer a presença se não fosse de maneira irreverente e tal. Sim. Então, havia uma seriedade. Mas ele queria tanto a presença, ele queria tanto sabe, que Deus estivesse ali, porque, de certa forma, era a representação de que Deus estava no meio do povo, sim, de que o Senhor se manifestaria ali no meio. Ele queria tanto isso, que ele falou, irmão, vamos embora, vamos trazer no ombro, então, do jeito que tem que ser. Era longe, vamos trazer no ombro, e ele, a cada 6 passos, sacrificava, não é? Sim. E ele fez tudo que foi possível para atrair a presença do Senhor. E Trazendo a Arca fala exatamente disso, né? Do desejo de ter a presença, do desejo de... Quem experimentou a presença do Senhor uma vez, amado, não consegue mais ficar sem ela, não. Não consegue mais ficar sem ela. Eu sou cristão. Quando meus pais se converteram, eu tinha 2 anos. Quando eles se converteram, e eu não me lembro de ter desviado em momento algum. Cresci, sabe, na igreja ali, cresci. Sempre amei a casa do Senhor, sempre gostei. E olha, já tinha experimentado a presença de Deus em um nível assim. Como fui para o seminário de teologia com 17 anos, sempre amei a palavra, sempre gostei de estudar a palavra. Eu fui para o seminário querendo ser um grande pregador, que era, sabe, um pregador muito famoso na nossa época. Eu acho que talvez tenha sido, sabe, um dos maiores do Brasil. Eu era muito... Eu olhava, não, eu quero ser igual a ele. Fui para o seminário
para estudar a palavra. Sempre amei a palavra, sempre gostei de ler livros, de ler a Bíblia. Mas, amado, houve uma época em que o Brasil viveu há uns 25, 30 anos passados um mover tão grande na adoração e na explosão de igrejas também, os ministérios cresceram e houve um avivamento, havia um avivamento, acho que no meio do louvor, foi o tempo que apareceram tantos ministérios como Diante do Trono, Santa Geração, Casa de Davi, né? E eu me lembro que esses ministérios iam muito lá no Ministério Apacentar, onde nós congregávamos naquele tempo. E eu vi a manifestação do sobrenatural de Deus no meio da adoração em um nível que eu nunca tinha visto na minha vida. Sim. Uma vez eu me lembro que o Casa de Davi estava lá com o Randy Clark. E eu via cegos enxergando, eu via cadeirantes, gente que tinha perna torta, eu nunca tinha visto isso na minha vida de crente. Eu via gente levantando da cadeira de roda no meio do louvor, eu falava, uau! Eu falei, não, é isso aí. E a gente começou a buscar o Senhor, a buscar a presença do Senhor em um nível onde a gente também nunca tinha buscado na vida toda. Sem dúvida. A gente começou a orar, a jejuar, a clamar. Senhor, eu quero a tua presença, quero a tua glória. Agora eu quero, a gente chegou igual Moisés, agora eu quero te ver, que nos consuma, mas eu quero a tua presença. E foi daí. E aí, quando ele começou a se manifestar no nosso meio, amado, desse jeito, aí não teve jeito. Eu falei, não, Senhor, agora não tem mais, eu não quero de outro jeito, agora não tem mais como. Então, quem experimentou a presença do Senhor desse jeito, não tem mais como voltar. Não tem. E era o caso de Davi. Davi falou, não dá para ficar sem a arca, não dá para ficar sem a presença, não dá para ficar sem a glória de Deus, né? Agora é... E aí ele vai lá na casa de Obed-Edom buscar a arca, né, que era fundamental. Sem dúvida. Que lindo. Que linda experiência. Que linda experiência. Glória a Deus. A primeira vez que nós estávamos cantando, ensinando para a igreja a canção Senhor e Rei. Né? Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel. A primeira vez que nós estávamos ensinando essa canção, a igreja estava ensandecida. Era um domingo pela manhã, ali tinha, sei lá, umas 2.000 pessoas no culto. A igreja estava ensandecida, a glória de Deus desatada no meio da igreja. Daqui a pouco vem um grupo de pessoas correndo para frente do altar e eles se jogam no altar. Do meio deles saem 2 mulheres trêmulas, uma segurando a outra. Elas sobem assim no altar, né? E uma segurando a outra, assim, todas se tremendo, os obreiros seguraram elas assim, levaram para o cantinho. Daqui a pouco uma delas começa a gritar que era cega. Eu era cega. E os olhos dela se abriram no meio do céu. Como é que faz? Aquele culto não acabou, não. Ficou acabar ali, explodiu, caiu um napalm na igreja. Assim, meu Deus! E ali, irmão, então assim, a gente experimentou isso. Glória eu clamo, a Deus. Nossa Glória oração, né, tem sido para que isso não se apague, para que esse tempo de avivamento, como a gente viveu há 20, 25 anos passados, e eu creio que chegar lá o Senhor da hora. quer fazer outra vez, e nosso clamor é que Ele faça outra vez. Glória a Deus. Em nome de Jesus, que ele passa outra vez. Que ele passa novamente. Exatamente. E o pastor falando sobre essa experiência de 25 anos atrás, e foi exatamente nesse tempo que eu nasci. Porque eu não tive o privilégio de vir do berço cristão. Sim. Eu me converti um pouco mais de 20 anos, 22 anos, e foi nos anos 2000, pastor. E eu me lembro que eu me converti no ano 2000, 2001, e a canção que atravessou a minha alma é de uma das bandas que o senhor citou, Diante do Trono, porque nós sofremos muita influência, a Missão da Fé, desse ministério. Tá. E todo ano nós íamos para lá naqueles eventos, naquelas convenções que eles faziam. Sim. O Diante do Trono e os encontros, enfim, nós íamos para lá e naquele ano, no início dos anos 2000, eles lançaram uma canção que se chamava
Preciso de Ti, Sim. marcou a minha história. Sem dúvida. Eu chorava litros e baldes no culto. E eu me converti ouvindo toda essas bandas que surgiram naquele momento. E só um adendo aqui, professor e pastor, o senhor estava falando dessas experiências. Lá também, a nossa igreja ela tem uma tradição de cura, restauração, uma leve inclinação para a libertação. E eu me lembro, pastor, que nós íamos para o monte. Aqui nós chamamos monte, mas não existe monte aqui. É só a expressão. É bem plano, né? Só a expressão bíblica, né? É só a expressão bíblica. Andar alguns quilômetros para ir achar um monte aí. E nós íamos para lugares afastados da cidade, para as matas, campos abertos, e nós fazíamos as vigílias. Sim. À noite. Porque nós viemos, a igreja nasceu, a nossa apóstola, ela congregou muito tempo na igreja quadrangular, e ela não pediu nada do que aconteceu com o ministério. A chamada ministerial, a igreja, nada disso. Tudo foi projeto e provisão de Deus. Sim. Enfim, nós íamos para esses ambientes e a gente passava a madrugada. Pastor, nós vínhamos embora. Nós trazíamos os gravetos. Isso aí, eu vi muito. Pastor. Incandescente. Nós trazíamos os gravetos acesos, irmão. Isso aí, ó. E levava para casa. Sim. Eu era novo, era um bebê na fé, 2003, 4, 5, 6. Aí chegava no outro dia, ele estava apagadinho o graveto. Mas nós víamos a glória de Deus e teve ocasiões em que a gente não via a olho nu, mas a gente percebia anjos alados. Parecia que a gente ouvia as suas imensas asas sobre nós, elas flamejando, batendo. Era a experiência sobrenatural. E também, como o senhor viu, milagres. Surdez, cura de várias enfermidades, paralítico andar, pessoas que tinham pernas uma menor que a outra, esticarem. Olha. Pastor, a minha oração, como o senhor disse, nesse tempo final, nesse tempo que a gente está vivendo, é que isso volte. Senhor, não nos despeça antes de nós vermos de novo esse avivamento no Brasil, porque o Brasil, a gente precisa acreditar que ele é um celeiro. É um celeiro. E deixa eu lhe falar uma coisa, a gente foi criado na quadrangular, na nossa primeira infância, e é incrível, era uma igreja, a gente não tinha recursos, era uma igreja muito simples, né? Eu estava até comentando outro dia, rapaz, as igrejas não tinham, o Rio de Janeiro sempre foi calor, sempre foi muito quente, as igrejas não tinham um ar-condicionado, não tinha. E o povo estava lá. Exato. Hoje o povo não quer ficar no calor. Os tempos mudaram, Abrindo parênteses aí para vocês também, eu lembro dessa época também, 25 anos atrás, até um pouco a mais. Eu acredito que a minha primeira experiência sobrenatural, de falar neste momento, igualzinho, campo aberto, adoração, vigília, eu vi um anjo. Eu vi um anjo com vestes. Meu Deus. Com vestes realmente resplandecentes. Sim. Uma veste como se fosse um laranja resplandecente. E aquilo ficou para mim. Imagina, um menino de 8 anos de idade, ter uma visão daquela. Eu olhei para o monte, era um monte, uma depressão. A gente estava dentro dessa depressão. E ele apareceu lá em cima. E eu olhei aquilo e fiquei maravilhado. Você entra naquele êxtase. E aquilo... Aí você sai, você é um menino, um moleque, né, usar o termo, e aí você fala, rapaz, será que eu vi aquilo lá mesmo? aí eu cheguei para minha mãe, contei para minha mãe, numa boa. Isso foi no sábado à noite, fomos para o culto no domingo, aí minha mãe foi contar para o pastor, né? E aí o pastor falou assim, o quê? Ele falou, não, peraí. Aí ele chamou, até coincidentemente, o co-pastor chamava Luiz. Ele falou assim, Luiz, vem cá. Fala pra Lena aqui, que minha mãe chama, né, todo mundo chama ela de Lena, o que você viu ontem? Eu vi um anjo assim, assim, assim. Ele falou assim, o Paulo viu também. Aí confirmou pros dois, que realmente foi uma experiência. Então deixa, já que então, vamos embora. Quando a gente tinha o hábito de orar, e no Rio tem muitos, irmão.
Tem monte, Sim, tem uns sim. montes bravos. Tem muito. E a gente ia muito orar em montes nesse tempo. Então, quando você começa a ter essas experiências, irmão, você não quer outra vida. Você não quer outra. Você quer Deus o tempo todo. E aí a gente ia muito orar no monte. Nesse dia, fomos eu, o Deco Rodrigues, que é o baixista do Trazendo a Arca, e o David Cerqueira. O David Cerqueira é filho da saudosa Denise Cerqueira. Não sei quem lembra da cantora Denise Cerqueira. E aí nós estávamos lá orando num monte que a gente chama, é um morro, ele é um morro bem bicudo, ele é igual uma pirâmide, né? Um morro alto, e era dos mais difíceis de subir. Fomos lá. E toda vez que nós íamos orar, a minha mãe ficava do terraço de casa, olhando para o monte, que dava para ver assim, a gente pequenininho lá em cima orando. E ela ficava lá em cima meio que orando também, né? Sim, na intercessão. E todas as vezes que nós descíamos desse monte, nós passávamos lá em casa para tomar café. E aí, nessa ocasião, nós estávamos, o Senhor me deu um cântico. Senhor dos exércitos é o seu nome. Eu estava cantando isso, né? E Senhor dos exércitos. Mas aí, enquanto eu cantava isso, irmão, meu irmão, a gente sentia, sabe, a glória, sentia como se aquele monte, de verdade, sentia como se aquele monte estivesse lotado de gente. Oh, glória. Senhor dos exércitos é o seu nome, e não conseguia parar de falar isso. E terminamos de orar, descemos, né? Descemos do monte, fomos lá em casa tomar café. E aí a minha mãe fala, poxa, a oração hoje estava, que bênção, em que igreja era aquela que estava orando com você? Não tinha igreja nenhuma, era só nós três. Não, o monte estava lotado de gente de roupa branca. Olha, não tava, como é que estava cheio? Ele falou. Aí eu tinha uma tia, ela já faleceu, ela era do candomblé. Aí ela falou, não, eu falei, mostrei até, a Neuza estava aqui, eu mostrei para ela que como é que estava. Ela falou, aí a minha tia estava do lado, ela falou, não foi, Neuza? Eu não estava cheio o monte hoje? Aí ela falou, não, estava cheio, estava um monte de gente de roupa branca. Ou seja, e aí depois virou, o chão vai tremer. Os anjos de Deus vão descer e subir, Senhor. Como nós cantamos essas canções. Bom, pastor, muito, muito interessante todos esses complementos. E a gente sempre, nos podcasts, traz as literaturas para a gente indicar para quem nos ouve, para crescer realmente nesse Entenda. E hoje eu trouxe um livro, Adoração Transformadora, do Charles Spurgeon, né? Depois, Pastor Marcos pode falar um pouquinho quem foi Charles Spurgeon aqui para o pessoal que nos ouve, mas ele começa realmente o livro nessa parte que o senhor estava falando, dessa glória superabundante. Ele traz a passagem quando Pedro, Tiago e João estavam dormindo, Jesus no monte orando, e eles acordam, depara com Jesus todo glorificado, conversando com Moisés e Elias. E aí ele complementa dessa maneira, ele falou assim, é isso que nós devemos buscar, estar acordados para ver essa glória, porque ali foi um vislumbre do que é Jesus no céu. Sim. Então ele falou assim, é isso que a gente deve almejar na vida, querer ver o que Tiago, Pedro e João tiveram a oportunidade de ver, nós não podemos morrer sem ver isso. Essa é o que o Charles Spurgeon fala nesse livro. E é através da adoração profunda, da adoração que a gente vai buscar realmente ter esses momentos dessa glória superabundante. Sim, sim. Então, você fala um negócio desse, na minha cabeça já vem música. E também, Paulo, viver isso, o que nós já vivemos, e também nós sermos instrumentos para que essa geração viva o que nós vivemos há 20, 30 anos atrás. Exato. Para que a gente seja instrumento, ainda que não que sejamos canais, mas que instrumentos de intercessão. Sem dúvida. Para que o Senhor possa manifestar através de nós ou outros vasos, que essa geração seja impactada. Exatamente. E porque... aí, dentro disso, há umas 3 semanas atrás, vou falar que isso sempre ardeu no meu coração também, de voltar a viver. Ele fala bastante disso, que realmente um verdadeiro adorador, ele sempre está no primeiro amor. Sim. Ele sempre vai estar no primeiro amor. Mas
o que o senhor está falando é o que a gente está buscando, para que outras pessoas vivam esse primeiro amor. Sim, sim. E a gente estava no culto há umas 3 semanas atrás, agradecer ao pastor Richard por nos ajudar a ter o pastor Luiz Arcanjo aqui com a gente. E foi um momento assim, dessa experiência. Nós vivemos um culto, ele começou normalmente na liturgia, do nada mudou totalmente, Deus veio, começou a mover, o pastor falou, eu vou parar, eu vou seguir, eu vou fazer o que Deus está mandando eu fazer. Ele acabou o culto e falou, Deus está falando, quem quiser ficar, fica. Nós vivemos uma experiência sobrenatural. Eu chamo de além da liturgia. Além da liturgia. Meu Deus. A gente viveu isso várias vezes nesse tempo que eu estou te falando e entendemos a adoração sem pressa. Sem pressa, sem cronômetro, sem relógio, sabe? Quantas vezes já aconteceu de cultos, naquele tempo de cultos jovens, de ter que depois ficar ligando para os pais, não esquenta a cabeça não, tá aqui arrebatado, mas tá aqui na igreja, tá aqui, a gente vai ficar aqui a madrugada. Glória então, a Deus. Quantas vezes isso de uma hora para outra acabou, e sabe, dá um desespero na alma saber que, puxa vida, cadê aquele povo que, sabe, que queria estar, aquele povo que queria estar, queria a presença, queria a glória, né? Esse desejo desesperado Sim. de querer a glória, de querer a presença. E eu penso que, de uma forma ou de outra, nós somos responsáveis por trazer isso de volta. Sem não é? dúvida. Todos nós, eu digo. Todos nós. A liderança da igreja como um todo, não é? A gente tem essa responsabilidade, não apenas com o ministério pessoal de cada um de nós, mas com o reino, com a geração que está aí. E aí o que eu tenho tentado, né, passar isso, falar isso sempre me perguntam, como é que Deus fez? Como é que Deus fez? Por que Deus fez no ministério de vocês, né? Qual foi o segredo? Eu falei, cara, o segredo foi a sede, foi a paixão, foi a busca. Eu acredito que Deus, eu congreguei numa igreja, na igreja quadrangular no Riachão, em Nova Iguaçu, lá no Rio de Janeiro. A igreja ficava a 7 quilômetros da minha casa. 7 quilômetros é uma distância considerável. Eu não tinha nem bicicleta, né? Aliás, a minha família veio de uma história. A gente, para chegar na linha da pobreza, a gente teria que subir uns 10 degraus para chegar na linha. Uhum. A gente era bem humilde, mas eu sempre amei a casa do Senhor. Glória a Deus. Eu sempre amei o reino de Deus. Eu sempre tive, tive paixão pelas coisas de Deus. E eu caminhava esses 7 quilômetros. E houve um tempo onde eu era o único músico da igreja. Então eu ia lá, tocava o violãozinho lá na igreja. Então eu caminhava 7 quilômetros, indo 7 quilômetros voltando, ou seja, 14 quilômetros por dia, né? Naquele tempo eu era sequinho. Naquele tempo eu era sequinho. Eu estava quase no shape do pastor. O Henrique tá dando risada aqui. Tem muito tempo. E domingo, que eram 2 vezes, amado. Domingo tinha culto de manhã, escola dominical de manhã e culto à noite. Eram 28 quilômetros. E eu fazia isso com uma paixão. Fazia isso sem reclamar. Foi por isso que o Senhor colocou, então, um instrumento na minha mão. A música, ele falou, eu vou te usar na música. A música dúvida. Se tornou uma ferramenta para compartilhar aquilo que o céu estava... Então, a música, ela vai ser uma ferramenta na mão daquele que... do adorador. Sim. Ela vai ser uma ferramenta. E que o Modéstia sabe usar muito bem, né? Agora, a gente também tem, às vezes, E isso é um alerta também, que fique o alerta aqui, porque muita gente pode achar, poxa, se está famoso, é adorador. Se está com muito seguidor, é adorador. Se está fazendo muito show de prefeitura, é adorador. Nananina, não. Entendeu? Tem muita gente que acha que está tendo sucesso, mas não está, não. Sim. Tem muita gente que está fracassando. E o maior medo que nós sempre tivemos foi ser fracassados bem pagos. Sem dúvida. Tem muita gente que está sendo fracassado bem pago.
ele está longe do propósito. A pior coisa que pode te acontecer, amado, é você estar sendo bem-sucedido naquilo que Deus não te chamou para fazer. Exatamente. Então, entendeu? E isso é fracassar. Para mim, ter êxito é estar cumprindo a missão. O Senhor te deu uma missão, nem sempre a missão vai te trazer fama, nem sempre a missão. Às vezes a missão te esconde. Sem dúvida. Às vezes a missão te esconde. Então, sem dúvida, no mundo que nós vivemos, e é um mundo de internet, no mundo de glamour, no mundo onde as pessoas acreditam, né, que só vê a vitrine. Sucesso, a vitrine. Quem está na vitrine é que está fazendo sucesso. E, infelizmente, isso é um equívoco. É um equívoco. Uma vez em Jerusalém, eu estava em Jerusalém vendo as ruínas de um templo. E aí o historiador que estava ali, o guia que estava nos acompanhando, e eu estava reparando uma diferença das pedras de baixo com as pedras de cima, e ele estava dizendo de quando eram aquelas pedras de baixo e de quando eram... Eu não saberia dizer agora as datas específicas, e as pedras de cima, e eu sentei e fiquei pensando, cabeça de músico viaja, né? Viaja. E aí eu me dei conta que, puxa, as pedras de baixo, elas são mais importantes do que as pedras de cima. Sem dúvida. Só que são as que estão escondidas. Sem dúvida. As pedras de baixo são as que sustentam tudo e não aparecem. Sem dúvida. Não é? Então, assim, às vezes a honra está em ser escondido, amado. Ser escondido. Não é? O negócio de aparecer, de estar o tempo todo é complicado. Então, a música ela vai ser uma ferramenta para o adorador. Sem dúvida. Sem dúvida. E dentro disso que a gente está falando, voltamos a falar novamente o tópico de local, né? Sim. E tem muita história de falar, pô, quando a gente chega em Jerusalém, chega em Israel, é totalmente diferente. E isso remete muito de novo à passagem da mulher samaritana. Porque é legal conhecer, é legal estar lá, mas volta para mim. Que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E é ali que Deus, o Pai, estará. Que remete também, Jesus falou, aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Percebe que tudo remete a coração? Tudo. A interior, ao que tudo. Nós somos, nosso íntimo. Aí dentro disso eu faço a pergunta, eu acho que está muito latente, muito no momento, onde fala assim, que a tecnologia mudou o jeito de adorar, de louvar, usar o termo mais preciso. E o que podemos dizer hoje das igrejas das paredes pretas? Então, voltando de novo nesse tema, né? E eu sei que isso é polêmico. Eu sei que isso é polêmico. Então, eu só joguei isso porque realmente, para vocês, qual que é a percepção de vocês com relação a isso? Começa comigo? Logo claro. Começa com quem já passou por esse Brasil e mundo afora. Vamos lá. De verdade, eu não tenho problema com a cor da parede. A explicação que me deram há um tempo atrás, alguns anos, né? Quando a gente começou a ir para os Estados Unidos e a ministrar lá, e eu comecei a me dar conta de que a maioria das igrejas em que eu fui, elas tinham um fundo. Às vezes ela não era totalmente preta, mas ela era pintada. O altar era preto. O altar era o fundo preto. E uma vez eu perguntei a um pastor de uma igreja americana por quê. E aí ele estava falando, isso é até ciência, né? Ele estava falando da questão do preto isolar mais, da imagem, e ele até falou, olha, em relação aos teatros, os teatros geralmente têm fundo preto, o cinema, porque é uma questão de foco, né, das pessoas, da plateia focar. Né? Quando você tem o branco, qualquer coisa no branco ele sobressai. Sim. E, por exemplo, passa uma pessoa, já tira mais atenção, o colorido, sabe? Isso chama muita atenção. Então, ele falou que e essa pergunta eu fiz, eu estou falando de quase 20 anos, 15, 20 anos, pelo menos. E ele estava falando que as igrejas, naquele tempo, as igrejas americanas passaram a adotar muito esse padrão por essa questão. Né? E ele explicou até o nome da ciência lá que eu não consegui. Não, mas faz total sentido. E para mim fez muito sentido. E eu também acho, não há um concílio, em que concílio na Bíblia
decidiu que o padrão é branco. Não existe isso, a Bíblia não diz. Com certeza. O templo lá, né, o templo que a Bíblia descreve lá, o templo de Salomão, ele tinha parede de ouro. Perfeito. Então, eu tenho certeza que se a gente fizesse um templo hoje com parede de ouro, ia dar BO também. Ia ter reclamação também. Então, vamos citar, até o templo de Salomão, que está lá na capital paulista, já deu muita repercussão, né? Então, assim, eu sinceramente, eu acho que a cor da parede não é o mais importante. Eu acho que a cor da parede é um detalhe que, sendo sincero, eu acho que é mais importante o que está sendo dito no altar. Com certeza. A entrega, a adoração que está sendo feita nesse altar. Então, com certeza. É com isso que a gente tem que se preocupar. Pastor, e voltando àquilo que você falou, no primeiro episódio, quando a gente falou de gratidão, eu recomendei esse livro aqui, ó, Uma Vida com Propósitos. Eu só não apresentei para o pessoal, do Rick Warren. Essa capa tá diferente. Tá diferente. Essa capa tá bonita demais. Tá bonito. Eu tenho esse livro, mas não tem essa capa aí. Não. Então, só reforçando isso que o pastor falou, né, o pastor Luiz falou, tem que ler esse livro. Qualquer cristão tem que ler esse livro. Né, porque a gente tem que ter isso daí, que o mais importante é viver o propósito que ele desenhou pra gente. É o nosso chamado. Todos têm. Exato. Mas você não vai livrar ele da parede preta? Não. Agora vamos voltar. Eu quero ver da parede preta. O senhor foi cirúrgico. O senhor foi muito bem. Bom, a minha singela visão sobre a parede preta é que quando você olha para o lado, você não vê nada. E a intenção é fazer o foco mesmo aonde está os elementos, né, as pessoas, enfim, onde está sendo feito ali o culto, a adoração, enfim. Mas eu penso que tudo ela tem uma história e ela tem os paradigmas que são impressos no ser humano em si, de uma geração para outra. Isso eu acredito que vem no subconsciente das gerações. Isso, e cultural. É cultural. E quando essas pessoas se convertem a Jesus, elas não estão totalmente... Conhecereis a verdade vos libertará. A libertação acontece em 3 esferas, espiritual, emocional e física, não é? Sem dúvida. Então as pessoas carregam muito esses paradigmas dentro de si. Por isso, essa rejeição da parede preta. Mas eu concordo com o pastor, porque o que menos importa é a parede. Poxa. O que menos importa é a parede. Mas eu tive aversão, rejeição e critiquei lá há muito tempo atrás. Mas depois, pensando, refletindo sobre, é o que o pastor falou, aonde está decretado, aonde que está escrito, Deus não se prende a essas coisas. O Senhor é livre, e eu costumo dizer, pastor, Deus, ele está fora da caixinha que nós criamos. Sem dúvida. Deus não é meu. Deus é Deus, é Deus. Deus é Deus. Olha, pegando o gancho disso aí, nós sofremos muito na época do toque no altar, muita coisa, porque a gente fazia uma música, e rapaz, a música é o teu relacionamento com Deus, é o que você está dizendo para Deus, e é ali, você com o Pai, e você tem certeza que ele está aceitando, tanto que ele se Sem dúvida. Aí o pessoal ia e criaram uma comunidade no Orkut na época. Orkut, quem lembra do Orkut? Eu lembro do Orkut. Continuam sentando palmas. Criaram uma comunidade, as heresias do toque no altar. Nossa! Toda a música que a gente lançava, tinha mais uns 20 teólogos que vinham, porque não pode fazer isso aqui, não tem a ver, isso aqui é... Rapaz, mas eu falava, meu Deus do céu. Então, o que você está dizendo, cada música tinha uma história do compositor, que era inspirado por Deus. Tem um motivo, tem um porquê, que aquele que ouve, de repente, não consegue entender. Ele não entendeu. Não tem o discernimento. E outra coisa, tem coisa que não dá para teologizar. Não dá. Por exemplo, o Davi. Tinha um protocolo que dizia a arca tem que ser carregada assim. O Davi, a arca tinha que ser... ficar no tabernáculo. E o Davi foi lá e fez de outro jeito, e Deus gostou, e ele depois diz, tenho mais saudade do que o Davi fazer. Exatamente. Então, como é que faz? Então, tem coisas que não dá para teologizar tudo, assim, né? Do jeito que... E na música a gente sofre muito com isso. Os compositores, a gente sofre muito com isso, né? Mano, pode chamar Deus de você ou não pode? Pode não sei o que. Isso dá muito pano pra manga. É igual a parede preta, dá muito pano pra manga.
E resumindo toda essa história aqui, fica a dica para quem nos ouve, para os profissionais no dia a dia aí, de saber que cultura se muda sim, é importante abrir a cabeça, é importante entender as coisas que estão ao nosso redor e trazer realmente um estudo, mas por que isso, por que aquilo? Não simplesmente fechar a cabeça e falar, não pode, é isso ou aquilo, tanto no mundo religioso quanto no mundo profissional, no dia a dia nosso. Sim. Entrando nesse mundo profissional, pastor Luiz Arcanjo, o senhor como músico, o que o senhor pode falar para a gente, então, com relação à adoração, para o meu dia a dia, eu como engenheiro civil, como que eu vou adorar no meu dia a dia? O senhor como músico, como que eu vou adorar no dia a dia? Trazer essa reflexão, o senhor como teólogo, professor também, como que eu vou adorar no dia a dia? Então, primeiro, adoração tem a ver também com gratidão, né? Sim. Ser grato, reconhecer que é o Senhor que te deu a oportunidade de ser. Se você é um engenheiro, irmão, seja grato. Agora, faça o seu melhor, seja excelente. Ser excelente é adoração. Ser excelente é adoração. Quando eu sou um profissional, seja lá de que área for, porque, volto a dizer, o Senhor chamou a Bezalel e a Oliabe, não foi para serem os que iam fazer lá os instrumentos do templo. Deus ungiu, a Bíblia diz que Deus capacitou eles, os caras receberam uma unção para fazer aquilo. Então, eu acredito que o Senhor continua ungindo gente para fazer, para fazer arquitetura, gente para medicina, gente para ser professor. Eu acredito que. Então, e a Bíblia diz que eles foram excelentes. Perfeito. Então, quando eu sou excelente no que eu faço, né, quando eu sou um profissional que honra o que eu preciso honrar, quando eu não sou aquele camarada que faz as coisas de maneira relaxada, isso é adoração. Para mim, isso é adoração, sabe? Um médico que é um médico. A gente vê hoje muita coisa. Outro dia, né, eu estava vendo no jornal um médico que estava numa máfia de não sei o que, de passar. Ele passava o remédio para as pessoas. A intenção dele não era curar, era simplesmente ganhar dinheiro com uma trama que já havia. Eu falei, poxa, é complicado. Então, seja excelente, seja um professor excelente, seja um gari excelente, seja, né, seja um carregador do aeroporto, meu Deus do céu. Os camaradas, a gente que é músico, sofre às vezes. Eu parei de despachar instrumento porque os caras racharam meu violão no meio. Né? Às vezes a gente está lá e quando dá para ver o camarada que carrega coisa lá, ele taca, joga a mala assim, isso. Se o camarada é crente, amados, e faz isso, ele não é adorador. Né? Tenha cuidado com aquilo. Seja excelente em tudo que o Senhor te concedeu ser. Amém? Seja uma recepcionista, seja, sei lá, um cozinheiro. Ô, Jesus! É isso. Então, a adoração no nosso dia a dia, para quem é profissional, é ser excelente. Concordo com o pastor. Concordo, porque a passagem que o apóstolo Paulo nos ensina em suas cartas é: tudo o que fizer, façais como ao Senhor. Né? Se eu trabalho para o meu patrão, devo fazer por excelência. E se eu estou insatisfeito por algum motivo, né, a gente tem que procurar aquilo que é melhor. Mas, enquanto estiver fazendo qualquer atividade, seja profissional ou não, e lembrar que se nós estivermos fazendo como se está fazendo para Deus... Perfeito. Não é? Aí é o que o pastor disse, a excelência, ela nunca vai ser ignorada por Deus, porque Deus é um Deus excelente, é um Deus perfeito e exige daqueles que o amam, daqueles que o seguem, que também o seja, não é? Ele disse isso para Moisés e a gente deve viver dessa forma. E tudo que fazemos, como eu falei lá no início, se comemos, se respiramos, tudo que nós fazemos adora ao Senhor. Louva ao Senhor, não é? E a excelência tem que estar presente mesmo na vida do cristão, principalmente, não é? Porque o Senhor Jesus, quando chama-nos aqui na Nova Aliança, e traz toda essa revelação do Novo Testamento, e ele traz a maior revelação que nós podemos ver, que é o Deus de Israel, o Deus criador na Antiga Aliança, o Deus dos céus, ele vem e revela como sendo o Pai.
Ele revelou Deus como Pai daquele que crê, não é? Primeiro Evangelho de João, ele vai dizer: todo aquele que o recebe é feito filho de Deus. E Jesus traz essa revelação profunda, essa revelação máxima, e ele vai dizer assim, que em todo o ensinamento de Jesus, a linha mediana, para nós, não serve. Sem dúvida. Se pedir a tua capa, dê também a túnica. Sim. Se mandar caminhar uma milha, é sempre mais. Caminha 2. Se te baterem numa face... Então, a linha mediana para nós, e eu não estou falando isso como se fosse fácil obedecer esse mandamento, porque dúvida. é muito difícil. Mas, pastor, se nós estivermos na média, já estamos ruins com Deus. Já não sei. Não, Jesus, servia a Jesus e as pessoas, né, geralmente, não, Jesus, ele não... O pessoal critica o dízimo. Eu falo, não, Jesus não pedia dízimo, não. Ele pedia tudo. Sim. Não era? Era. Eu falo assim, com Jesus o negócio é mais bruto, filho. O negócio é mole. Como seria a igreja de Jesus hoje? Quem estaria lá? Meu Jesus amado. Você fala, rapaz, Jesus era... O negócio com ele era violento. Não era o jovem rico lá, ó. Larga tudo. Dá para tudo. Quando ele chama os discípulos lá, os apóstolos, irmão, você já parou para pensar? Ele não pediu o dízimo daquele cara, ele não pediu um minuto da sessão, ele pediu a vida do cara. Pediu a vida. Ele pediu, deixa tudo e me segue. Exatamente. Então, exatamente isso. A média não serve, a mediocridade não serve para Jesus. Não serve. Aí entra aqui, eu vou ler uma frase aqui do Rick Warren. Ele coloca aqui, ó: render-se a Deus não é a melhor maneira de viver. É a única maneira de viver. Não é a melhor, é a única. Nada mais funciona. É profundo. Bom, pastor, perdão. Indo agora pros finalmente, eu acho que eu posso fazer um pedido, né, já que a gente está falando de rendição. Uau. O senhor dá uma palhinha pra gente. Deixa eu falar duas coisas aqui. Posso falar? Esse mês eu estou lançando... Pode. Esse mês eu estou lançando um livro chamado Por Detrás da Canção. E é um livro que conta a história que existe por trás de cada uma das canções que o Senhor nos deu. Eu contei algumas aqui, por exemplo, do Chão Vai Tremer, né? Falei também do Senhor e Rei. Eu queria falar, eu vou cantar uma canção aqui, e essa talvez seja... quando me perguntam qual é a canção preferida que você tem, assim, das que o Senhor te deu. É difícil, né? É difícil. Porque canções são como filhos, assim. Difícil você escolher uma. Cada momento tem um momento, Mas essa eu posso te dizer que talvez seja a experiência que mais me marcou. Eu e minha esposa estávamos casados já há 7 anos e nós não poderíamos ter filhos. Né? O médico disse que, olha, bem difícil, a sua esposa de você, ela tinha um problema que não conseguiria engravidar. E nós orávamos, nós nunca deixamos de crer no milagre e tal. E aí, um dia eu estava num culto na igreja, tinha um pastor argentino pregando e ele falava sobre renúncia. Sobre renúncia. E eu estou ali ouvindo a mensagem e no meio da mensagem o Senhor me faz uma pergunta. Quais eram os meus maiores sonhos? Porque ele estava falando isso, quais são seus sonhos e tal. E aí eu estou ali, mas numa hora não era mais ele falando, era o Senhor me perguntando, quais eram os seus maiores sonhos? Uhum. E eu disse que o meu maior sonho naquele momento era ser pai. Né? Depois era ter uma casa. Né? E, como eu disse, a gente veio de uma família bem, bem simples, bem humilde. E depois ter um carro. E aí... E a gente vivendo esse momento de busca, pastor, esse momento de monte, esse momento de jejum, de ficar dias só na água, esse momento. E aí o Senhor me faz a pergunta, e se você não receber nada disso? Você vai continuar buscando assim? E se você souber que eu não vou te dar, você continuaria buscando desse jeito? Aí eu não respondi nada, eu fiquei na minha, porque eu tinha certeza que se eu respondesse para o Senhor, eu sabia que eu não poderia sair daquele culto sem uma resposta. E eu sabia que se eu respondesse, já era, não tinha mais filho, não tinha mais casa, não tinha mais carro, já era.
Era o Senhor me pedindo o Isaac mesmo. E o culto estava acabando, a palavra estava acabando, estava indo para o fim, eu já estava chorando, já estava ali, sabe? E daqui a pouco eu vejo as pessoas começando a levantar e ir na direção do altar. O pastor, eu me desconectei, ele fez um apelo, não sei para quê, mas se era para aceitar Jesus, eu estava aceitando Jesus de novo, porque eu me levantei e fui no meio da multidão. E fui lá, me ajoelhei, e eu sabia que não tinha como sair daquele culto sem uma resposta, e eu pensei, o Senhor sabe o que é melhor. A vontade dele vai ser sempre melhor do que a minha, o caminho dele vai ser sempre melhor do que o meu. Então, se ele está me pedindo essas coisas que são preciosas para mim, é porque ele tem algo melhor. Pronto. E aí, paz foi duro demais, mas eu fui lá e orei e falei, Senhor, está aqui. Estou te entregando meu filho. Estou te entregando a minha casa. E eu ando a pé o resto da vida. Já andava, termino de andar. Aleluia. Rapaz, eu não me lembro de ter chorado até hoje, como naquele dia. Nunca mais chorei como naquele dia. Eu não me lembro de ter sentido a dor da alma que eu senti naquele dia. E foi a experiência, talvez, com Deus mais... E eu gritava de chorar, e o culto acabou. Uhum. Os irmãos querendo ir embora, né, apagando a luz, e eu deitado lá no chão. E a minha esposa e o Deco Rodrigues, nosso baixista, que me levantaram e eu fui para casa. Eu me lembro que eu falei, como é que eu vou contar um trem desse para minha esposa? Como é que eu falo para ela que eu dei o nosso filho para o Senhor? Uhum. Né? E eu me lembro que quando eu cheguei em casa, em silêncio, ela estava assustada assim, né, com tudo aquilo. Ela me viu gritar, e depois me viu ficar mudo, né? Uhum. E eu fui para o quarto e eu peguei o violão, parecia que a música já existia, parecia que a música já estava pronta. E eu comecei a cantar. E a música é essa aqui. A quem tenho eu no céu, além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Estou apaixonado, desesperado de amor. Estou apaixonado. Aleluia. Glória a Deus. Tomara que quem esteja nos assistindo possa sentir essa mesma presença que está nesse ambiente agora. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E partindo para o encerramento desse episódio,
que foi muito, 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 eu agradeço demais a presença de vocês, foi muito enriquecedor. O professor sempre traz uma parábola, né? Usando o que o nosso mestre nos ensinou, muitas das vezes, através de algumas assimilações, a gente consiga transmitir de uma maneira diferente, as pessoas consigam entender. E, coincidentemente, vocês não viram essa parábola ainda, não deu tempo da gente discutir sobre a parábola, e ela vem de encontro 100% ao que a gente discutiu. E a parábola se chama A Chama que Não se Apagou. Uau. Em um pequeno vilarejo esquecido entre montanhas, morava um pequeno homem. Ele não era conhecido por riquezas, nem por grandes palavras, mas por algo raro. Onde todos reclamavam, ele agradecia. Onde muitos se calavam, ele louvava a Deus. E quando a noite chegava, uma lamparina acesa em sua janela lembrava que a fé ainda vivia ali. Ele era o único que mantinha a chama acesa, não por costume, mas por convicção de sua fé. Diziam que ele falava com Deus como quem fala com um amigo, e que seu coração ardia mesmo quando os dias eram frios. Com o tempo, uma grande seca atingiu a região. O solo rachou, os animais desapareceram e as pessoas deixaram de se reunir, as canções cessaram e a fé de muitos se apagou. Mas sua lamparina continuava acesa, dia após dia. Certo dia, um vizinho cansado e desesperado perguntou: Homem, por que ainda mantém essa chama acesa? Não vê que Deus nos esqueceu? Ele respondeu com serenidade: Mesmo quando as nuvens escondem o sol, ele ainda brilha. Eu mantenho a chama acesa para lembrar disso. Os meses se passaram, a chuva finalmente voltou e a vida renasceu. O povo percebeu que, enquanto tudo ao redor se apagava, ele permaneceu firme. Nem por um dia sequer deixou de acender a chama da sua lamparina. Assim é a adoração, uma chama que existe independente do vento e que não precisa de sol para brilhar. Ela nasce dentro do coração e permanece acesa mesmo quando tudo ao redor se apaga. Essa é a adoração. Muito bom. Então, que essa chama que a gente vem falando, né, que a gente vivenciou 30 anos atrás e não deixamos de vivenciar, sim, mas que ela volte com toda a força para essa geração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E antes do encerramento, eu vou deixar uma lembrança para vocês deste podcast, deste momento. E já agradecendo ao pastor Richard por ter nos permitido estar com o pastor Luiz Arcanjo, ao João Almeida, meu amigo, meu contador, meu parceiro de vida, meu confidente da fé. Há também o Grupo NKN, por esse estúdio maravilhoso, a Thaisa que está nos bastidores do estúdio, a Camila que nos abençoou com esse café maravilhoso, a Miriam que me acompanha em tudo, ao pastor Éder que nos dá a cobertura espiritual para o Entenda. Então agradeço a todo mundo que tem nos acompanhado nessa caminhada do Entenda e vocês por fazerem parte disso comigo. Então, neste momento, eu vou pedir que o pastor Luiz Arcanjo faça uma oração para a gente, encerrando esse podcast, que sem dúvida alguma foi maravilhoso. Deus, que alegria, Senhor. Que alegria poder participar desses momentos. Senhor, que Jesus, primeiro nos abençoaram. Senhor, como me abençoou a vida de cada um desses queridos, ó Pai, ungidos por Ti, usados por Ti. Senhor, que contribuíram, Senhor, um pouco mais para o meu crescimento, Pai. E eu sei que para o crescimento da Tua igreja também. Pai, muito obrigado, Senhor, ó Deus, por cada uma das palavras de conhecimento, de sabedoria aqui.
Senhor, palavras que eu tenho certeza que vão abençoar essa nação e as nações, que vão abençoar a vida daqueles, Senhor, que derem ouvidos a elas. Senhor, que as nossas experiências aqui compartilhadas, elas possam servir, ó Pai, de inspiração para a vida de muitas pessoas. Senhor, de verdade, nosso desejo é que o Brasil, Senhor, e que as nações vivam novamente um tempo, Senhor, de adoração. Vivam, Senhor, um tempo de avivamento no louvor e na palavra, Pai. Em o nome santo de Jesus, em o nome santo de Jesus, nós declaramos que nosso coração continua, nossa alma continua ansiando, Pai. Ó Deus, por dias de avivamentos. Nós não desistimos e não desistiremos, Senhor, de buscar a Tua face, a tua presença com a mesma paixão, com a sede com que Davi buscava. Ó Pai, nosso desejo Senhor, ver dias de tabernáculos de Davi. Senhor, dias, ó Deus, onde o Senhor se manifestava em lugares simples, ó Pai, mas de gente apaixonada pela Tua presença. Senhor, não deixa que a chama venha se apagar em nós. Não deixa, Senhor, que a correria do dia a dia venha nos roubar desse lugar, do lugar da Tua presença. Sim, esse é o nosso desejo, Pai. E é isso que nós te pedimos. Aperfeiçoa-nos, Senhor. Aperfeiçoa-nos, Senhor. E dá-nos mais sede e mais fome de Ti. Sim, é isso que te pedimos. Em nome santo de Jesus. Amém, Jesus. Amém, amém. Portanto, não se esqueçam, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Até a próxima, pessoal. Até o próximo episódio do Entenda, porque entender é o primeiro passo para transformar.